Podcast, o podcast que dá voz à construção civil e ao mercado imobiliário. Eu sou Regis Marques, engenheiro civil, e hoje vos trago Carol Lacerda, que é engenheira civil também, a primeira engenheira civil que vem aqui, né? E pode se apresente aí pra gente, pro pessoal. Obrigada. Então, meu nome é Carolina Lacerda, sou gerente de desenvolvimento imobiliário do Grupo Vega, né? E atuo aí no mercado imobiliário há 19 anos. 19 anos. 19 Faz anos. muito tempo já, hein? Comecei com 18. Já, Ah, e aí, o que seria esse mercado imobiliário que você está falando desde os 18? Como que você começou no... eu comecei como estagiária de técnica e edificações, né? Aham. Trabalhei na Borges Landeiro na parte tanto de orçamento quanto de depois fui para obra para fazer vistoria, entrega de obras. E daí depois fui para IBM, trabalhei em obra, fui para Terral em obra, fiz obra em Brasília, Então, depois voltei para Goiânia. E então daí você, eu comecei na incorporação depois. então você está englobando a construção civil também Toda. dentro do mercado imobiliário. E, pelo que você falou, começou já novinha já nesse mercado, né? Já começou a faculdade com quantos anos? A faculdade de engenharia. Daí eu trazei um pouco para. Primeiro você começou o técnico, né? Com quantos anos o técnico? O técnico foi no ensino médio. E o técnico foi no ensino médio. Então, 18 anos eu estava ali no terceiro ano e o primeiro ano do técnico. E daí eu já, aliás, no 18 anos eu estava no quarto ano do técnico. Aham, Daí depois eu estava em dúvida, queria fazer arquitetura, achava que a arquitetura não era aquele momento financeiro e tudo mais. Daí eu aham. fiquei um ano ainda trabalhando para optar pela engenharia. Passei na ideia de fazer direito, mas acabei seguindo na engenharia civil e sou muito satisfeita com a escolha. Ah, legal. E como é que veio essa ideia aí essa intuição de entrar na construção civil, assim, no técnico, antes do técnico, né? Você teve alguma inspiração? Ou da onde você tirou essa ideia de que queria trabalhar com construção civil? Cara, é muito engraçado, assim. Eu tinha 7 anos de idade e eu gostava de desenhar. Desenhar prédio, desenhar casa e tudo mais. E eu pus na minha cabeça que eu ia. Na época eu fazia balé, fazia apresentação de final de ano no teatro da escola técnica. E eu sabia que lá era uma escola que se aprendia a desenhar. E daí Ah, eu falava que eu queria fazer o curso técnico para depois poder fazer arquitetura, né? cara, Então, a minha jornada foi parecida com a sua, porque, é. tipo, eu também não lembro com qual idade exatamente, mas quando eu era pequeno, teve uma fase da minha vida que eu comecei a desenhar as casas que eu ia. Então, tipo assim, eu ia na casa da minha avó, depois eu ia lá e desenhava a planta. Eu ia na casa da tia minha, desenhava a planta. Aí o primeiro vestibular foi pra arquitetura, depois fiz pra direito e morri Na na engenharia. engenharia. Graças a Deus também, que me arrependo, gosto muito da profissão. E é isso aí. É bacana. Então, beleza. Aí você foi pro técnico, começou a trabalhar e foi passando nessa jornada aí. Em quais empresas mesmo que você falou? Trabalhei na Borges Landeiro, na Aí IBM. na Borsa Landeira você trabalhou quanto tempo ali? Como é que foi? Ah, trabalhei lá uns 3 anos, mais ou menos. Bastante Pegar tempo. a parte de estágio e trabalho mesmo, porque acaba que, como eu estava numa indecisão do que eu ia fazer de faculdade, eu optei em continuar ainda um tempo Aí como trabalhando técnica. como técnica. Nossa, que legal. Prestei vestibular, na minha época era aquele vestibular que você prestava. E na federal você começava ou no primeiro ou no segundo semestre. Então eu passei no vestibular e fiquei 8 meses de férias, que minha turma foi de segundo semestre. Então Ah, ainda fiquei trabalhando, ainda tentei conciliar ali o começo, porque a hora que a gente começa a trabalhar, a gente vê dinheiro, gosta de dinheiro. E daí depois falei, não, eu preciso de estudar, porque senão eu não vou formar. E a minha ideia é crescer mais do que ficar só com técnico. então você fez a jornada perfeita do engenheiro aí, porque você fez o técnico, trabalhou na parte técnica, depois fez a faculdade e depois aí seguiu, né, na parte de execução de obras como engenheiro já depois, né? Que É. acho que seria a jornada perfeita não só da engenharia, né, mas acho que de qualquer profissão, né? Eu acho que assim, o técnico ele te traz muita bagagem e te faz chegar na faculdade mais maduro, né? Uhum. Eu acho que a gente não é todo mundo que sabe o que quer da vida aos 18 anos, né? E eu acho que essa escolha do que você quer fazer aos 18 anos, ela é muito pesada. Sim. Graças a Deus, assim, eu sabia o que eu queria e tudo mais, isso, e eu acabei acertando. Eu também poderia ter errado ali e não ter sido satisfeita com a minha escolha. Acho que isso foi muito bacana também. Aham. Aí depois da Borges veio Daí eu fiquei um tempo sem trabalhar para poder dedicar à faculdade, a federal, né? Os primeiros 2 anos integral. integral, aula no campus, aula na praça. E daí depois eu fui fazer estágio em obra na EBM.
né? Era estagiária de personalização e de segurança do trabalho. Legal. Aí na IBM ficou estagiando Eu durante... fiquei, acho que 1 ano, mais ou menos, na IBM. Daí a E faculdade começou a apertar, eu comecei a tomar pau e aí teve que voltar falei, só pra vamos faculdade. só estudar, vamos só estudar. Aí ficou, o restante da faculdade ficou só por conta da faculdade mesmo? Não, daí 1 ano antes eu comecei estágio na Terral. Estágio obrigatório, hein? Não, ainda foi antes do obrigatório. Eu sempre que eu via um espaço, dá para estagiar, eu vou estagiar, né? E daí depois, o último semestre só que foi o obrigatório. E o obrigatório foi na Terral também? Foi na Terral também. Ah, Foi na Terral também. E aí depois já continuou por lá na Terral, após a conclusão Depois da faculdade? formei, fiquei lá, acho que 1 ano depois de formada, mais ou menos, e depois fui para Brasília tocar uma obra comercial por outra empresa, pela Arcel. E a gente comentou isso aquele dia que nós tomamos dessa vez, né? Eu e a Carol, a gente tomou um café antes pra dar uma aquecida na conversa, conhecer um pouco, porque no último episódio eu dei uma travada, eu falei, rapaz, dessa vez eu vou quebrar o gelo primeiro, né? E ela comentou um pouco da relação, né, da mulher, né, dentro do canteiro de obras e também agora na parte comercial. Então, como é que você enxergou, assim, ou enxerga a relação da mulher dentro da construção, dentro de um canteiro de obras? Eu acho que a mulher, quando ela é estagiária, né, existe uma rede de apoio muito grande na obra, né? E de quase que apoio uma em família. relação ao quê? A tudo, né? As pessoas se apoiam ali, é quase como uma família. Eu acho que a gente sofre tanto em obra. Às vezes é uma concretagem que dá errado, um material que não chega. Como a gente tem uma meta clara do que tem que ser feito, né? Você consegue visualmente ver a laje que você tem que concretar nas cestas, que todo mundo acaba se unindo mais. E ainda quando você é estagiária, você tem essa rede de amparo, de apoio, né? Como mulher, parece que existe um cuidado maior. Né? Em Não é que relação à passa, mulher? em relação à mulher, não é que passa a mão na cabeça, né? Mas Aham. é um cuidado maior em explicar, um cuidado maior em acompanhar. E quando é engenheira, eu acho que existe um respeito muito grande. Acho muito bacana. A gente tem 2 casos lá na Vegas, já teve outros, mas hoje a gente tem 2 casos em que nas obras tem pessoas que trabalharam comigo. Por um acaso, os 2 são administrativos, né? Estão na esfera administrativa, mas é muito bacana encontrar, né? Um deles, inclusive, ele começou como servente, foi meio oficial, classificou em obra minha, e hoje você vê o cara dando show. Então, assim, isso é muito bacana. Hoje ele chegou a se formar? Hoje lá. O que Na seria o parte administrativo em qual sentido? Na Em parte qual de área? pedido, de lançamento de nota, de acompanhamento de pessoal, de obra, né? Entendi. Ele não tá ali no campo, né? E ele trabalhou em outra empresa Em contigo outra antes? empresa, na Terral, inclusive. Terral. Os 2 trabalharam na Terral. Um já era administrativo, o outro acabou se formando. Então, é bacana você ver que você participa da formação de pessoas, né? É muito bacana isso no final do dia. E como que você enxerga a questão de você ter que se, entre aspas, essa parte de aprovação perante os outros, assim, você acha que tem alguma diferença entre homem e mulher, de se provar ou de... em relação, assim, às capacidades, você acha que tem uma diferença? Não? Eu acho que ela é uma questão que está muito mais na cabeça da mulher do que do homem, né? Eu acho que a gente tem uma síndrome de impostor muito grande enquanto mulher. A gente não acredita no nosso potencial. Se a gente pudesse encapsular a autoestima masculina e fornecer para a mulher. Não Ia ser a ia solução. ser a solução, porque a autoestima masculina ela é incrível. O homem, ele acha que ele pode tudo quando ele pode muito pouco. E a gente, às vezes, dá show, mas a gente não tem essa segurança para ir lá e dar show, né? E acho que a gente precisa de acreditar no nosso potencial, acreditar e peitar e ir. Acho que isso sei que nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente fica intimidada e tudo mais, mas um conselho que eu dou é: passa o óleo de peroba e vai. Né? Eu acho que a gente tem um espaço muito grande para conquistar. Eu acho que nós, como mulheres, o mundo é nosso. Só falta a gente tomar. A gente deve estar escolhendo a roupa, né? Como os homens falam. Tá se preparando. Tá se preparando. Passando a maquiagem. Na verdade, a gente já tá dominando o mundo e a gente só deixa vocês acharem que vocês estão. Não, mas eu tenho certeza que vai dominar, porque a mulher tem muitas valências aí que o homem não tem. O homem tem as dele também, mas acho que na média, vamos dizer assim, a mulher acho que acaba se sobressaindo. Também por essas questões aí, até por essa, por exemplo, que você falou do cara
sei lá, querer se achar demais ou alguma coisa assim, ser mais individualista. Acho que mulher, acho que... Eu acho que assim, eu acho que Trabalha melhor em tem equipe. Eu já sei que existe isso. alguns estudos que mostram isso, que a mulher trabalha melhor em equipe, né? Eu acho que tem espaço para os dois. Acho que Sim. cada um precisa de ocupar seu espaço, né, na sociedade, profissionalmente. Eu acho que tem espaço para os dois, mas é difícil. A gente às vezes vê muito, né? Tem muita gente às vezes que eu convivo que fala assim: Nossa, mas como é que você faz uma reunião, né, com um monte de gente? Cara, vai, porque é o que a gente tem para fazer é ir, né? A gente é capaz, acho que a gente tem que confiar um pouco mais na gente e arregaçar a manga e ir. É legal ouvir uma mulher falando isso, porque eu, sem ter direito de voz, né, que é o discurso, né, não tenho direito de voz, mas eu acho que o caminho é mais nesse sentido do que naquela questão do vitimismo, de achar que, porque isso, porque aquilo. Eu acho que falta mais, na verdade, é ir pro mundo ali, encarar, porque capacidade eu tenho certeza que as mulheres têm A ali. questão é a questão de criação, né? A gente não sabe o que que essa pessoa passou para também para Uhum. ela enfiar a cara e ir lá, né? É uma questão de como é que são as coisas, como é que foi passado para ela, onde é que é o lugar dela. Né? Semana passada eu escutei que uma menina falando que o pai não gosta de ver ninguém sentado em casa, porque mulher tem que estar trabalhando o tempo todo. Então, assim, Tem esse lado existe. também, né? Existe, né? Acho que a gente não pode também falar que não existe. A questão é que a gente vive num país em que tem uma discrepância cultural muito grande, seja geograficamente ou seja por renda. Né? Toda a nossa desigualdade social e geográfica, ela acaba trazendo realidades que a gente não conhece. Né? Então, quando eu falo, eu estou falando, eu usei essa Dentro da expressão sua dentro realidade. da minha expressão, da minha realidade de mulher branca, classe média, né, que conseguiu o seu espaço, mas que teve um certo privilégio, né? Aham. Aquela história, o dia é igual para todo mundo, a diferença é que tem alguns que tem que pegar 4 horas de ônibus, né? Então, É um pouco mais é um difícil. pouco mais difícil. A gente não pode achar que a régua tá ali para todo mundo, né? Legal. Tá, e aí, beleza, tava na IBM, então você trabalhou mais nessa parte. E dentro do canteiro de obras ali, você foi escalando as funções ali? Como é que foi isso? Fui na Terral, Você no começou último como. estágio, eu comecei como estagiária, ganhei lá para fazer um decorado, a minha meta era fazer um decorado, e no fim do decorado acabei ganhando a obra como engenheira, Uhum. né? Então, segui como engenheira residente da obra, ali eu me formei, e segui, né, como engenheira de obra. É, e foi muito bom, porque foi num momento muito bacana de engenharia. Eu me formei em 2010, estava no ápice ali. Logo depois, as coisas de mercado acabaram ficando um pouco mais difíceis, mas eu brinco que eu passei em obra os dois cenários. Eu passei um cenário em que não tinha mão de obra, 2010, você não conseguia contratar, e passei um cenário 2014 de obra que eu estava numa obra, a gente não sabia que o DH tinha feito um anúncio no jornal daqui. E eu cheguei na obra, eu tenho costume de chegar em obra antes O das que é o 7. DH? É o desenvolvimento humano, né? Ah, Quem faz sim, as DH. Ah, sim. contratações. Tá. Eu não sabia que tinha feito um anúncio no jornal daqui de vaga. E a hora que eu vejo, a porta da obra parece uma porta da cadeia, assim, com uma fila de gente, um monte de gente. Eu penso assim, que pagamento que eu errei. É. Porque o engenheiro de obra, ele sofre. No dia do pagamento, ele sofre. Porque ele sabe que ele vai escutar. Ele pode combinar, ele pode pagar conforme combinado, mas ali ele vai. Fechar a folha Vai e ter. pagamento de obra são os dias mais tensos. E daí, a hora que eu vi que era para contratar, ali a gente estava assim. A gente tinha mão de obra um monte, porque as obras já estavam diminuindo muito em 2014, né? O mercado tava O mercado estava descendo, e a mão de obra tava estava sobrando, sobrando. vamos dizer. Entendi. Aí, beleza. E aí, dentro disso, como engenheira de obra ali, depois você foi pegando algumas outras funções ali dentro? Eu não sei se. Quais foram os próximos escalões dentro da IBM ou ficou lá nessa Foi parte na ali? Terral já, né? Acaba que, aonde eu fui engenheira de obra, acabava que eu era engenheira De obra. solo da obra, né? Então Uhum. era aquela obra que eu estava tomando conta como engenheira residente, às vezes com um engenheiro sênior, às vezes com estagiário, mas Entendi. daí. E sempre acompanhada do mestre de obras. Eu acho que assim, a gente tem essa figura do engenheiro de obra, mas no dia a Sim. dia, quem dá o tom da obra, você entra numa obra, a obra é limpa. Não é o engenheiro que você tem que Engenheiro. elogiar, é o mestre de obras. Sim, Quem dá o sim. tom da obra, a gente está ali para dar apoio.
Aham. né? Porque o mestre de obras é quem toca no dia a dia a obra. Entendi. Legal. E aí, depois disso, tava na IBM, é IBM? Eu tô com Na esse nome. Terral, É e depois eu fui Terral. para Brasília, e depois eu voltei para uma outra de Goiânia, e daí depois que eu fui para Vega. Daí que eu fui começar. Brasília eu já tive uma experiência de aprovação, o empreiteiro, a pessoa que construía lá, eu acabei pegando algumas coisas para aprovar, fiz algumas aprovações, a BITS, mas daí quando eu voltei para Goiânia, que eu fui para Vega, que daí realmente foi para fazer a aprovação de projeto. Né? Em Brasília você ficou quanto tempo? Fiquei uns Ficou 2 anos em Brasília. também, aí lá com parte de aprovação de Com projetos. construção e aprovação de projeto. Lá eu fazia os Entendi. dois. E voltando um pouquinho só, nessa parte da Terral que você ficou como engenheiro de obra durante esse tempo, eram obras também de padrão econômico Não, era alto ou era padrão. alto padrão? Então, Quando eu fui para Brasília, que era uma obra mais econômica, eu tenho até uma brincadeira, né? A minha sócia, ela foi minha chefe na Terral. E daí eu um dia liguei para ela e falei assim: Tânia, existe válvula de PVC. Eu trabalhava com alto padrão, eu não sabia o que que tinha, eu só tinha trabalhado em obra de alto padrão. até Então então. você acaba descobrindo que existe um outro mundo, né? Não é aço inox, às vezes é plástico revestido de cromado, então você acaba descobrindo outras opções, né? Entendi. E aí depois, aí voltou para Goiânia e você já foi para Vega. E Eu aí, fiz uma obra antes, uma obra de estrutura híbrida, estrutura metálica com um pilar de concreto, e daí depois que eu fui para Vega. entendi. E essa obra foi comercial, né, que você Foi falou. hospitalar, né? É ali a Unimed da T7. Você, você participou da Da construção. construção? Ah, Da legal. construção. E, e como é que foi essa obra lá? Teve alguma coisa de diferente? Como é que é a diferença ali entre obra comercial, obra residencial? Ah, Tem acaba alguma que. coisa que se destaca ali? Primeiro que o processo construtivo, por ser estrutura metálica, ele é Metálica muito híbrida? mais rápido. Foi a primeira obra que eu toquei com grua, né? Uhum. Época que a gente tinha, basicamente, que tinha a minha grua, a grua de um prédio DBM, não vou lembrar qual prédio DBM que tinha, tinha umas 3, 4 gruas em Goiânia só nessa época. É, e nessa época já não tinha legislação de grua, minha obra foi embargada Por pela, falta de por legislação? falta de legislação. E até hoje a gente não tem legislação de grua para Goiânia. E aí, como é que foi essa questão do embargo aí, depois Porque que pra acontece? derrubar ela? Porque o Ministério do Trabalho pautou num item do Código de Obras que fala que você não pode ocupar a calçada, né, com material. Só que o que que eu estava ocupando? Eu estava ocupando o espaço aéreo da calçada. Né? E daí o que eu Hum, fiz foi aprovar um projeto de tapume na prefeitura, onde eu indicava a grua. E daí para o Ministério do Trabalho a gente explicou, ó, Goiânia não tem uma legislação, né, e não tem como colocar grua dentro da obra, dentro do Não, canteiro. ela até Até tava, tem. mas é a lança, né? Acaba que a lança fica de fora. Ah, Era o contrapeso entendi. da grua que Ah, ficava. entendi. E qual que era a altura dessa grua? Ela, no começo, ela começava com 28 metros, se não me engano, e ela acabava com 60 metros. Daí, à medida que o prédio vai subindo, você Nossa, vai subindo a grua, né? massa. E eu, antes de você comentar da grua, eu ia entrar nesse assunto da grua, porque sempre me vem na cabeça, por exemplo, aquela questão lá acho que do Pacaembu, né, com o estádio do Corinthians, que a grua caiu. Então, para as pessoas que não são do meio, não tem noção da complexidade e da dificuldade que é operar esse tipo de equipamento, né? E aí lá, vocês tiveram algum tipo de dificuldade, ou tinha alguém que era responsável especificamente pela operação, pela montagem dessa grua? Tinha empresa Questão de que isolamento também, eu não sei como é que era. Comenta um pouco também da questão do isolamento, que nem você falou, externo, né? Ou até mesmo interno Na verdade, o que na acontece é que você parte tem algumas personas importantes, né? Como o grueiro, que é a pessoa que vai que vai operar, o operar. sinaleiro que vai aqui de baixo, né? Igual quando a gente vai ver no avião, né? Uhum, O cara sinalizando para o avião, vem para cá, vai para lá. E o técnico de segurança tem que estar acompanhando quando vai fazer içamento, né? uhum. E a questão das manutenções, né? A manutenção das tiras que você tem, das faixas que você tem, para você poder fazer içamento, né? Eu acho que assim, a gente
quando a gente vê um acidente, principalmente na construção civil, a gente tem a piadinha, né? Médico quando mata, mata um. Engenheiro quando mata, mata um monte. Mas a gente tem que observar o que que é, porque dentro do processo pode ser falta de manutenção, pode ser erro na operação, mas lá eu acabei que eu não tive nenhum incidente, nenhum acidente, né? E Goiânia continua sem uma legislação sobre grua, questão de prédio brotando. Mas a legislação é muito mais para onde que a grua vai ocupar do que a operação ou carga, porque as NTs do Ministério do Trabalho vão organizar esse ponto. É mais, por exemplo, em São Paulo, você não pode ter a grua não pode invadir a rua. Então, esse tipo de grua que tem lá é outro tipo, né? O tipo que a gente usa aqui. Mas se você olhar que lá os prédios são muito próximos um do outro, realmente você tem que ter lanças menores, com contrapesos invertidos, então não pode. Realmente, acho que tem que adequar. A cidade, ela precisa de uma legislação. Tudo que é novo, né? Vamos pegar o caso do Uber. Chega sem legislação, Airbnb, né? Essa semana passada aí, a gente viu que Nova York vai proibir o Airbnb, né? Então, tudo que não tem lá só porque existem dois vieses, né? Acabou ocorrendo em algumas cidades, algumas grandes cidades, né? Como Londres. Londres nem tanto, mas Paris, Nova York, Milão, ocorreu o quê? Alguns bairros que tinham um preço médio ok, acabaram tendo um preço médio acima por conta do Airbnb. Porque você passa a levar turista e isso acaba tendo uma influência toda no comércio. Né? Mas, por outro lado, eu acho que como usuária e fornecedora de Airbnb, porque eu já tive imóvel na plataforma, eu acho que o Airbnb ele é uma opção de hospedagem muito justa e muito bacana de você realmente poder vivenciar a cidade. Né? Não é aquela coisa fria de você estar no quarto de hotel. Então, lá você pode fazer uma compra no supermercado, poder fazer um jantar à noite, poder vivenciar um pouco mais a experiência do que seria morar naquele Eu acho local. que gera uma renda, né? Uma renda, Gera uma tipo assim, renda. é um comércio a mais, gira mais o mercado, a economia, né? Você É, tá só que daí a alugando, gente vê mas... o preço do aluguel na região subindo. Acho que precisa de ter legislação. Tudo que Aham. não tem legislação, tudo que não está escrito, modo operante, você não vai ter como fazer esse contrapeso. Porque o que aconteceu, principalmente em Nova York? Alguns bairros que não eram ali, como Brooklyn mesmo. Brooklyn acabou se desenvolvendo muito por conta do Airbnb. E daí isso acabou fazendo o quê? Com que o preço do aluguel na região subisse. Então, acaba que a própria pessoa que tá morando lá não consegue mais morar e você afasta mais essa pessoa, porque o cara tá vendo, se eu alugar metade do ano no Airbnb, eu vou fazer 3 vezes o aluguel do que se eu alugar para essa pessoa que mora aqui. Então, acho que assim, precisa de analisar, né? Não dá para Talvez ser para ferro e limitar a fogo. quantidade por região, de repente, Sim, algo às nesse vezes sentido. limitar, às vezes, tem que ser no mínimo estadia de uma semana, né? Porque, você vai ficar 2 dias no Airbnb, dá pra ficar 2 dias no hotel, né? Uma estadia Uhum, curta. Nova York, por entendi, exemplo, você só podia alugar acima de 30 dias. entendi. E aí, voltando aqui para Goiânia, e teve essa questão da. Até hoje tá sem a Até legislação da hoje. grua. Como é uma novidade, deveria ter sido regulado. Mas também acho que, pelo que você falou, assim, não é nada também de outro mundo, né? Que Não é. exija Questão tanta. de segurança, não é não, né? Questão de segurança, as Aí as NTs NTs vão abordar isso vão aí. abordar tudo isso daí. É Legal. mais assim, né? Se alguém chegar aí e colocar uma grua na porta da obra que não tá obstruindo, que você tá mantendo 1,5 m do passeio, Uhum, pode? Pode. entendi. Isso não E em tem. relação à segurança do trabalho, você comentou que trabalhou nessa parte também? Foi antes desse daí ou foi depois? Foi como estagiária, mais na parte da EBM, mais na questão de você verificar se o canteiro está identificado, se balancinho sendo feita a manutenção, Uhum. se guarda-corpo está fixado, mais nessa parte. Mas isso aí foi anterior, foi Foi lá antes de atrás. formar. Entendi. E aí na Vega você já muda pro. Aí já vem pro padrão econômico ali, padrão popular de incorporação, né? De construção de edifícios verticais. A gente trabalha hoje, a Vega tem 3 linhas de produto, né? Linha Uhum. Live, linha Max e linha Terraço. A linha Live, ela é em parede de concreto, tr+3, o que a gente fala que é um econômico puro, né? TR mais o quê? Tr+3 pavimentos. Porque São daí eu não 4 preciso. pavimentos, ó. 4 Não pavimentos, precisa eu de não preciso de elevador. elevador. Ah, Né? A gente vai atuar mais em área de adensamento básico. aqui em Goiânia tem esses Aqui em aí? Goiânia Qual tem. região que A geralmente gente faz tem. esses aí? No Novo Mundo, por exemplo, a gente tem um produto que está entregue. E esses pavimentos têm quantas unidades por pavimento? De 4 a 8.
De não 4 é a 8. muito. Não é Bom. muito grande, não. Né? O bloco ou tem 16 ou 32 unidades. Vai depender muito da topografia do terreno. Uhum. Né? Porque Porque a topografia, ela. A quanto. quanto Quanto, mais. quanto... Porque o que que acontece? Quando eu faço 4 pavimentos, eu não preciso de sistema de combate a incêndio, eu só preciso de extintor. Se Uhum. eu fizer 8, eu já vou passar a metragem, já vou precisar de ou hidrante ou mangotinho. Então eu vou acabar encarecendo. Encarecendo. Mas em Hum. relação à topografia e à viabilidade de 8 pavimentos para 4, qual que é, geralmente é como impacta O esse? que que acontece? Em terrenos mais planos, eu consigo implantar 8 sem problema, mas às vezes, se o terreno for muito inclinado, eu tenho que Assim, fazer outras patamarizações aí para acaba ficar mais aumentando o custo. barato. Na verdade, você faz a patamarização para diminuir o custo, Uhum. você nunca vai chegar Vai do terreno colocar em plano. Isso. E daí patamares eu diferentes. consigo, com 4, trabalhar mais patamares do que em 8. Ah, entendi. Legal. E aí, como é que foi a sua chegada lá na Vega? Ah, foi muito bacana. Eu falo assim, a Vega é uma empresa muito, muito boa, né? Assim, a gente. Não, pode concluir, porque a gente comentou só da linha. Ah, sim. A Daí a linha. linha Max, ela é em é, alvenaria estrutural, até 14 A primeira é de pavimentos. quê? Linha livre, em parede de concreto. É moldada em loco? Como é que é? Em Em loco. loco. A gente já usou tanto forma de PVC quanto forma de alumínio. E essas formas vocês geralmente utilizam em outros. O projeto é mais ou menos É, parecido ali. parecido. Entendi. A gente ou aluga ou compra. A gente tem os dois casos. Depende do tamanho da obra, da velocidade da obra que a gente precisa. Às vezes Entendi. compra um jogo e aluga o outro. Uhum, Né? E daí a gente tem a linha Max, que são 14 pavimentos em alvenaria estrutural. uhum, Né? E daí são empreendimentos que estão em regiões mais próximas ao centro urbano, né? A gente tem ali na região do Parque Cascavel, na região do Passeio das Águas. A uhum. gente tem tem 4 produtos da linha Max em Goiânia, tem 2 em Brasília, que já lançando, estamos terminando a aprovação aí de outros. Uhum. E daí a gente tem a linha Terrazo, que ela já vai para o standard, que ela vai ser ali apartamento de 350 até 500 mil. E aí, Né? qual que é o método construtivo nessa Daí é a daí? estrutura convencional, de concreto armado com um bloco de Serrano. concreto vedando. E drywall nas paredes internas, né? Então, em 2018, a gente lançou um produto ali no Serrinha, e que ele é a estrutura convencional, todo em volta do apartamento da unidade, né? É em bloco, inclusive divisa de unidade, as paredes internas em drywall. E como é que tem sido? Já faz tempo que vocês trabalham com drywall nas paredes internas ou não? Desse empreendimento para frente, né? De 2018 para cá. E tem sido bem Olha, recebido? eu acho que tem sim. A gente tem uma barreira ali, mas quando o cliente entra, né, e olha a ocupação As divisas, logicamente, entre uma unidade e outra vai ser com em alvenaria alvenaria, comum, né? Eu acho que o pessoal fala muito que o mercado é preconceituoso em relação a novas tendências. Eu acho que esse preconceito tá muito mais em quem faz do que em quem compra. é, Porque a resistência de quem compra sempre vai ter. Isso é sim. normal. É Só você que se você estabelecer. insiste naquilo e você com o tempo mostra que é uma alternativa viável e boa, existe um prazo ali pro pessoal se adaptar e aceitar aquela ideia, né? Mas Mas a gente eu como acho que eu incorporador, acho. é bom falar isso, mas quando a gente estava falando, né? Quando a gente começa lá atrás a desenhar um projeto, que esse projeto vai ter 12 meses para lançar, né? 48 meses, a gente está falando de 60, 72 meses para ocupação. É muito Uhum. dinheiro que a gente empenha para fortalecer uma cultura. Então, às vezes, a gente vai deixar que a Então, concorrência faça. mas pensando no longo prazo, Eu não seria um sei. investimento? Você, pô, Não, de cada 10 não? De não. cada 10 Sabe o que que acontece? Porque a gente tá por falando de uma exemplo, mudança. você tá falando de Sim, drywall, por exemplo, é uma mudança. não, é uma mudança que. Mas aí é mitigar risco, né? Vou te falar, essa semana a gente tava conversando com a diretoria, eu falei assim, cara, e se a gente fizesse prédio de estrutura metálica? Isso. E aí? E aí? E aí você fala assim, cara, sou eu que vou arriscar num projeto que vai demorar 60, 72 meses? É difícil. Quando você tá falando, eu vou fazer um Mas qual é o produto, risco disso? Será que não vai isso eu vender nada? não sei. E Entendeu? como Porque que isso pode impactar? Como que é em outras na cidades? viabilidade. Não, fala assim. Você viu lá que a viabilidade econômica deu certo, que todas as outras, né, questão de demanda, existe demanda e tudo mais, todo estudo que tem. Aí a dúvida é, será que o pessoal vai ter resistência à estrutura metálica?
A Mas dúvida aí seria essa? aí são dois fatores. É Quais a são? questão da resistência e a questão do custo. Ah, Porque se não, eu então, olho mas no aí do papel. custo, aí do custo, Não, mas aí uma o custo coisa ok, mas eu é. tô falando especificamente da essência do público lá na frente. Eu É sei, porque aí mas a quando a viabilidade. gente está falando de novas tecnologias, né? A gente está falando de, às Ah, vezes, de escassez de mão de obra e tudo mais. isso. Primeiro ponto. A Aham. gente, normalmente, o custo de obra vai representar 50% do VGV. Cara, Uhum. incorporação não é mágica. Incorporação vai Sim, ter 10, 15% de margem de lucro. Não vamos achar que é 25% de margem de lucro, que não é. Então, 15%. não, Sim, não tem como tirar leite de pedra. Então, se eu variar 5% no custo de obra, eu tô comendo já. 50% da Sim, margem. sim, Primeiro sim, risco. sim. Segundo risco, o que, que vai acontecer se eu não tiver uma absorção do público? Eu vou ter que abaixar preço. Uhum. Se eu Aí você abaixar já. 10% do preço, eu tô Não, comendo minha lascou. margem, Sim, sim. entendeu? Então, assim, não é, eu vou fazer um lote de produto e esse lote de produto eu vou pôr na praça e se der pau eu volto. Sim. Não tem como eu, no meio do caminho, eu vou Não, deixar de ser no estrutura. caso do meu comentário, eu tava considerando só. Eu tava considerando que o estudo de viabilidade técnico-econômico tinha dado certo, né? Não, Mas aí só em relação à resistência, assim. mas mesmo que ele der certo, né? A gente tá Aham. falando de feeling e de questão Sim, de sim. cliente. Se o cliente não topar, eu vou ter que mexer no preço. Sim. E se eu mexer Não, no aí preço, eu não tem como mais, porque eu já fui, né? e eu acho que assim, uma mudança de cultura que a gente tem que ter, que empresa não é casa de filantropia. Empresa tem que dar lucro. Porque senão a Sim. empresa não Não, sobrevive. mas aí nesse caso eu tô pensando justamente no lucro. Eu tô É, pensando no longo prazo, no sentido de que, por exemplo, se você consegue implementar uma tecnologia nova que vai te trazer menos custos, beleza, você pode ser que no primeiro, no segundo ali, o negócio fique no zero a zero, ou no, sei lá, um pouco, não fique tão agradável assim, mas lá pelo terceiro, quarto, quinto e dali pra frente, aí seu custo já vai ter baixado bastante. Eu mas falo daí, assim, né? E daí eu tô se falando eu, assim do ponto de vista externo, que eu também não tô Mas inserido daí, lá. o que que acontece? Se eu lançar um produto por semestre, eu tô falando de 2 produtos por ano. Eu estou falando de 2,5 de prazo de lançamento. Se eu Uhum. comecei aqui no T0 e vou lançar daqui 2 anos e meio, daqui 5 eu vou acabar esse, eu tô falando de 7 anos e meio, que é um longuíssimo prazo. Prazo. Se a gente pudesse fazer assim, eu vou fazer por uma casinha e a casinha vai ser igual do prédio, ok. Né? Eu tô falando de uma casinha de 100 mil reais e de um prédio de 80 milhões de VGV. Uhum. Mas eu tenho que arriscar no 80 milhões. E eu falo isso porque eu levei a A ideia da ideia, e aí, estrutura voltando, aí o e que que eu deu? queria. A gente vai conversar, mas assim, é difícil. Ainda brinquei com meu chefe. Falei assim: daqui 3 anos, a hora que você virar e tomar a decisão que você quer fazer estrutura metálica, você lembra que eu te falei? Mas eu Então, mas é nesse concordo. sentido que eu tô te falando. Eu acho que tem, eu acho que é, mas aí que volta a crença, é uma crença minha, Eu que eu sei, acho que mas essa sabe o que que acontece? resistência, ela é muito mais, aparentemente, de quem, é claro, também de quem tá De quem tá arriscando, é arriscando, é porque a claro. gente é um transatlântico, Sim, né? pra Se a mudar gente de para direção. mudar de direção é muito. Sabe o que que acontece? Vamos lá. Quando a gente fala de 5, 6 anos de ciclo, eu estou passando nesses 5, 6 anos, pelo menos por 2 eleições presidenciais, o que mexe em macroeconomia. Tô passando, né? Se eu passei por 2, eu tô passando por uma eleição municipal né, e a estadual também. Então a gente está passando por vários ciclos políticos de macroeconomia. A gente tem muita influência ainda do externo, né, da economia externa. Por quê? Porque a nossa matriz de modal, ela é toda pautada de transporte, é toda pautada no diesel. Uhum. Então, olha o reflexo externo do petróleo por conta do frete. Olha o reflexo externo por conta do asfalto, do aço, Uhum. né? Então, de macroeconomia, eu já tô ferrada. De microeconomia, eu tô Esperado no sentido do risco, dos do risco. riscos. Daí, quando eu falo de microeconomia, eu tô falando que a gente estava falando antes, de legislação, que muda. Brasil, até o passado é incerto. Né? Para você ter um papel hoje, esse papel. Eu tenho um projeto, acho que a gente chegou a falar isso. Cara, eu tive um projeto que eu fui até. Acho que eu não falei, não foi com você, não. Chega um projeto lá no fim, que eu tinha tudo e que eu perdi porque o técnico falou assim: ah, eu errei. Cara, a gente gastou R$ 1 milhão no projeto. E o Errou o quê? técnico, Errou o eu quê? errei a análise, aqui é uma PP. Aqui é uma nascente. Entendeu? Ah, peraí, mas Mentira. O cara, sério? não, vocês investiram R$ 1 milhão num projeto e depois ele foi reprovado porque o cara não se O cara ligou. que tinha analisado a primeira vez evidenciou que não era uma nascente, depois lá na frente ele evidenciou.
Entendeu? Então, Mas esse cara era da prefeitura, era do estado? Ou era da de- prefeitura. A gente só não vai falar Ah, qual prefeitura que ele é, mas ele era da prefeitura. Lembrando que a Vega nossa, em que outra. loucura, Entendeu? Então, velho. assim, até o passado tem certo. Entendeu? Então, Meu assim, é muito Deus do difícil de você trabalhar céu. nesse cenário. E daí você ainda tem todo o fator de renda, porque você Que tá também é numa muito bom. sociedade que você depende da renda e depende do crédito. Então, se a taxa de juro tá alta, o crédito tá baixo, Uhum, né? Então, são N fatores. uhum. Eu falo pra você assim, seria ótimo, maravilhoso, o mundo de Poliana, a gente, então vamos mudar de... E a gente ainda tem um outro problema, que é a questão da tributação. Tudo que você, e por que que a gente não usa impressora 3D? Vai Porque importar. Vai importar, vai ver quanto tempo e quanto que isso não custa. só de As imposto, normas, aí o imposto com tudo. e não só isso, mas Não tornar tem- isso, ter isso uma norma, né? Hoje no Brasil a gente tem a norma de desempenho técnico. Sim. Como é que eu vou fazer uma parede, por exemplo, a parede de concreto, alguém teve que ir lá, pôr a cara a tapa, fazer o laudo e testar. Uhum. Aí eu tenho um prédio que foi impresso na impressora 3D. Não posso simplesmente, eu quero fazer 3D, eu vou fazer. Eu tenho que fazer teste, eu tenho que entregar para a caixa, né? Tem que entregar para sistemas técnicos que fazem aferição de que aquele sistema está dentro dos parâmetros. Uhum. Então Entendi. o negócio é mais E aí, como é que embaixo. ficou a questão da. Você acha que pode ser viável a questão da metálica? Da estrutura Cara, eu acho que a metálica? gente tem que analisar. Eu acho que assim, a gente tem um problema de mão de obra muito grande. Quando a gente olha para os nossos canteiros, o que que. Eu acho que assim. Eu acho que todo mundo que trabalha em obra exerce uma função muito importante. Principalmente, assim, vou defender o meu peixe, né? Cara, eu acho que no fim do dia, quando a gente vê uma pessoa recebendo a chave, ela realizou o grande sonho. As Uhum. pessoas têm 1,5 imóveis ao ano, na vida Na inteira, vida né? inteira. Então, é a realização de um sonho que a gente consegue transformar num pesadelo, porque assim, todo o processo de compra, Como assim? financiamento, cartório, a gente não aprende na Ah, escola o que que sim. é um cartório de registro, o que que é STI, o que que é registro. Você Aham. chega, você comprou o imóvel, é 220 mil Ah, reais, aí mas aí você vem tem isso que aqui. pagar mais 5 mil para a prefeitura, Caramba, mais cara. 7 mil para O cartório, mas coitado do cara que achou que já tinha conquistado o que ele precisava, ainda tá faltando ainda mais dinheiro. ainda tem que fazer um armário. Ainda tem que pôr luminária. Ué, mas vem sem luminária? Vem sem luminária. Vem sem espelho? Vem sem espelho. Então, você ainda tá pegando o cara, muitas vezes, que mora numa casa e vai viver em condomínio. Eu Aí o cara brinco. tem que pagar o condomínio ainda. Se meu marido estiver escutando, ele vai brigar comigo. Eu brinco assim, meu marido Seu não. marido é da área também ou Não, não? ele é oficial de justiça. Mas Ah, eu tá. brinco que ele não deixa eu participar do condomínio. Porque tem umas brigas de condomínio que eu falo assim: não é possível que a pessoa tá discutindo isso. Cara, Não, grupo de a gente não condomínio é só sabe. isso, cara. Grupo de E condomínio é só discussão de coisa eu falo inútil assim, não é ali, possível coisa que que o cara. você tem tempo pra discutir isso. É. Porque eu não tenho tempo pra discutir isso. Tipo, Aham. dia desse eu vi um meme, tipo assim, daí o cachorro do 401 tá latindo. Daí o cara falava assim, não, tudo bem, a hora que eu chegar em casa eu converso com ele. Cara, o que você vai fazer? Pois é. Não tem muito o que fazer. Legal. Aí voltando então, a gente parou lá nos três tipos, né? Isso. Das três linhas lá da Vega. E aí a gente tinha entrado no assunto de como que foi essa chegada na Vega ali, É. como é que foi a Cara, aterrissagem. eu fui contratada para aprovar projeto, né? Então, fazer parte de prefeitura, ambiental e cartório. Depois eu Uhum. fui pegando ali o financiamento, a relação com o parceiro. A gente tem muito sócio, né? Cada empreendimento a gente tem vários tipos de sócios que Uhum. fazem investimento em conjunto com a gente. E daí, por último, eu peguei o marketing também. Né? Uhum. E a área de novos negócios ela também fica dentro. Então, quando chega um terreno, ele entra na esteira, né? A gente faz a viabilidade, faz a Quando chega o quê? análise. Um terreno. Isso. A gente faz a viabilidade daquele terreno. Hoje a gente tem um comitê. Então, a decisão de pegar ou não pegar e a que forma pegar a área, ela não é uma decisão minha, ela é uma decisão, Sim. não é uma decisão da diretoria, é um colegiado. Por quê? É muito difícil você jogar uma responsabilidade dessa para uma pessoa só, né? São tantos fatores, né? Tantas variáveis ali para uma pessoa só avaliar infinitas variáveis. E daí o que acontece? Quem vem para a mesa? Vem a parte de engenharia, a parte de projetos e a parte comercial. Porque não adianta a gente ter um preço bom, mas ter um custo de construção caro. Ou ter um custo de construção baixo, mas o preço não está Também não dá. pagando, né? Então, daí esse projeto entra. Uma vez que ele passou no comitê, que a gente
faz a aquisição desse terreno, né? Normalmente por permuta, né? A gente ou paga em permuta no local ou permuta física. Acho que isso é muito bacana. Eu O não que é gosto. permuta no local e permuta Eu física? entrego unidade para ele, né? E Então, permuta vamos física? física, eu entrego parte do dinheiro que eu recebo para ele. O que Ah, acontece? Quando a gente compra um terreno, né? Falando do outro lado, do lado do terreneiro, né? uhum. Às vezes você compra, daí você acha, você fala assim, compra aquele terreno brejo, daí você fala assim, aqui eu vou de frente ao parque, vou fazer apartamentos de 150 metros quadrados. Não sou eu e não é o terreneiro que escolhe o que, que vai nascer no Vai lugar. Não é vingar nem a ali. legislação. É o estudo de viabilidade, é Oferta oferta de e demanda. demanda e renda. Sim. Às vezes eu tenho a demanda, mas eu não tenho a renda. Uhum. Né? Até dentro do produto, se eu vou pôr mais 2 quartos com suíte ou 3 quartos com suíte, cara, é a renda que vai mandar no fim do dia. Isso, sim. Às vezes, a gente, quando a gente vai ver pesquisa de intenção de compra, você começa, daí o cara, eu quero um apartamento de 4. Não, primeiro que ele quer uma casa, ele não quer um apartamento, ninguém quer. Pesquisa de opinião, assim, pesquisa de mercado é difícil, né? Eu acho que você tem Mas que saber fazer as perguntas, porque nem a Tem. pessoa sabe. Ah, que você compraria hoje? Ah, eu compraria uma casa Uma de 3 casa. quartos com 2 suítes. Mas, quanto que você ganha? 3 mil reais. Tá, mas tipo assim. Mas eu gosto muito de pesquisa, né? A gente tem uns parceiros muito estratégicos, são a Brain. Não, é que lógico que tem que gostar. Eu tô falando assim, que deve ser um negócio difícil de é de- fazer. Eu tô falando assim, no sentido de você desenvolver perguntas que realmente vão te trazer dados importantes ali para. exatamente. E também não entender que só a pesquisa qualitativa ou a quantitativa vai te trazer aquela informação. Você tem que Sim, é um saber conjunto, né? analisar ela, Sim. né? Aham. E daí a gente começa o processo de aprovação, né? Daí cada cidade tem um processo, né? Aí só voltando um pouco, essa é uma pergunta que eu tava querendo fazer já quando a gente entrasse nesse assunto, que você comentou aí que a esteira começa a rolar quando o terreno chega. E aí eu Uhum. queria te perguntar qual que é o mais comum, ou que é o mais comum, né? Se esses terrenos chegarem até vocês ou se vocês tomarem a iniciativa de ir atrás do terreno, vamos dizer. 99% é o terreno que chega pra gente. Ah, É o terreno. entendi. Porque se a gente for olhar, a cidade é muito grande, né? Uhum. Falar assim, eu quero esse terreno. No Aí dá nosso mais segmento, ele, né, no alto padrão, você fala, tem aquele último terreno que é na beira do parque. Não, o incorporador vai fazer busca, vai descobrir quem quer e vai lá negociar. Pra mim, Então tem essa diferença então na incorporação de do alto padrão padrão. popular pro padrão, É. porque o padrão popular, o alto ticket ali você vai ter capacidade financeira de chegar ali e bancar, jogar. Não é nem capacidade Eu financeira. falo assim, mas É necessidade. é necessidade, É então. necessidade. Isso, aí você vai ter que chegar e vai ter que comprar, porque tem que ser naquele lugar, né? Mas às vezes Ou naquela região, né? mas às vezes você pode até fazer permuta. Não é uma questão, é questão de você ser ativo. Né? Não é, eu sou passiva, né? Então o terreno chega para mim, eu avalio se aquele terreno tá dentro ou não. Aham. Muitas vezes o incorporador do alto padrão, ele vai falar assim, eu quero aquele terreno, porque aquele é o último É. terreno com vista pro parque, Entendi. né? E Então aí, daí ele vai ter que ir atrás e vai ter que negociar. entendi. Então, legal, a minha pergunta foi mais legal do que eu imaginei. Tá vendo? Porque então existe essa diferença entre a incorporação de padrão popular e a incorporação de padrão médio. É claro que não é uma regra, mas assim, tem essa É lógico um que perfil, assim, vamos dizer assim, por exemplo, às vezes eu tenho um terreno que tá aqui, que daí eu vou fazer uma obra de infraestrutura nele, de água e esgoto, que eu conseguiria outro. Daí eu vou procurar outro terreno na região para que essa obra atenda os dois. Pode acontecer, Entendi. né? Mas eu falo assim, nossa, aquele terreno é o terreno dos aquele, sonhos? ah, Não. entendi. O terreno dos sonhos é o terreno que a gente consegue pagar barato. E aí, dentro desses terrenos que vão chegar, vocês vão encaixar uma dessas 3 linhas aí Isso. naquele terreno ali Naquele especificamente. terreno. Daí, quando a gente está falando de terreno de 6 a 12 mil metros quadrados, ele seria linha livre, né? 12 mil metros quadrados. Então, o que que acontece? Quanto mais baixo o meu padrão, maior o meu terreno. E mais afastado da cidade eu tô. É lógico que dificilmente eu vou achar ali no Serrinha ou no Parque Amazônia um terreno de 12 mil metros quadrados. Não vou. Uhum. Então, lá O eu vou... aproveitamento, o índice de aproveitamento é menor. Não, Menor para os padrão popular. padrão popular, o índice de aproveitamento ele vai ser menor. Normalmente eu vou buscar terreno de adensamento básico, que é fração de 90, e daí vou usar a lei do PDU,
para poder descer para a fração de 60. Lei do PDU é? Lei de Plano Diferenciado de Urbanização. Ele pega os vazios urbanos e daí, se tiver alguns critérios, como você tem que você tem que ser quadra inteira fechada acima de 10 mil metros quadrados, a via de 15. Tem vários parâmetros que ele traz, até de vizinhança, para falar que ele pode ser um PDU. Caraca, Eu ainda tenho que doar 15% da prefeitura. Tudo essa mulher. Meu Deus do céu, tá louco. Massa demais. Aí, uma questão que eu queria comentar, que você falou, por exemplo, 2014, né? O pessoal fala que todo mundo aqui tá comentando sobre 2014, que foi aquele período lá do Fora Dilma e tal, e teve aquela questão econômica que impactou ali a construção civil bastante. Você tem essa percepção ou não? Que foi político? Não necessariamente foi político, mas que a construção civil passou por dificuldades naquele período. Mas eu acho que foi. Eu nem acho que foi tanto a questão do politicamente falando, de que em momento a gente estava, eu acho que não foi uma questão de. Eu nem tô dizendo que foi por causa de política, Não, só para sim. contextualizar, mas assim, é só em relação a se teve mesmo uma crise no mercado da construção civil ou não. A gente teve uma crise no mercado da construção civil muito provocada ao excesso de oferta alinhado com uma taxa de juro alta. Então, se eu tenho uma taxa de juro alta, as pessoas estão com menos renda, com menos capacidade de se endividar, elas não vão comprar. Então, o preço do imóvel, ou ele achatou, ou ele se manteve. Né? A minha pesquisa meu TCC final de curso foi justamente pesquisa de mercado imobiliário. E quando eu estava na Vega, a gente estava justamente na região do Parque Amazônia, ali da Vila Rosa e tudo mais, que lá em 2010 ela já apontava uma alta. 2010 a Alta gente de quê? de estoque. A gente tinha 6 mil unidades em Goiânia, naquela época em estoque. Dessas 6.800, 900 estavam localizadas naquela região. E quais eram os tipos? Qual que é o 2 nome? quartos com suíte. Parque Amazônia, Vila Rosa, aquela faz Alville. Entendi. Né? Então, assim, foi muito mais uma questão. E é lógico que isso vai em cadeia, né? À medida que você tem economia cíclica, à medida que você tem um ciclo que sobe, que você começa a lançar muito, a vender muito, uma hora isso vai estagnar. Seja por falta de demanda ou pela taxa de juros alta, isso vai estagnar e daí você vai passar. Isso, aí Cai a no minha pergunta era ciclo. nesse sentido, né? Porque as pessoas falam isso, que aconteceu, que teve crise e tal. E aí a pergunta seria qual o critério que você considera, ou quais critérios, ou o que que se avalia para perceber, né, para prever que o mercado ele vai ter uma queda ou uma estagnação ali, né? Então, Bola de cristal. não, aí a Não, tô pergunta, brincando. a resposta você começou dizendo seria então em relação à questão do estoque e da... Mas daí a gente vai voltar lá naquela discussão da macro e microeconomia Isso, e sim, tudo sim. mais. Porque o que acontece? Você tem que primeiro ver como é que tá o estoque daquele tipo de produto naquela cidade. Como é que tá a questão Não, mas eu falo não em relação a um setor da construção, mas ao mercado como um todo. como Se um pode todo. haver. Porque eu tô perguntando isso por quê? Porque o pessoal, né, assim, no Você dia a você quer dia. me perguntar se vai ter uma bolha imobiliária, é isso? Tipo isso, É, mas é porque não. o dia a dia, não é uma dúvida minha, mas que a galera, Sim, eu não acredito nisso muito assim. Mas a galera tem esse senso comum de que, porque agora o governo não sei o quê, que vai ter uma Não, crise, e o pessoal tem esse receio, esse medo de que alguma coisa vai acontecer, Não, sempre, e acontece isso de forma cíclica. Muda o governo, aí o cara fica, nossa, que não sei o quê e o que tal. que acontece? É Quando por a isso que eu gente, tô como a te gente indagando nesse tem sentido. a questão do ciclo, é lógico que a gente é um transatlântico. Eu hoje trabalho no FGTS, eu vou operar no SBPE. Cara, até eu virar todos os meus projetos para SBPE, já tá na hora de ir para FGTS de novo, né? É lógico que a gente tem ferramentas aí para navegar. Mas o que eu acho que é muito mais, é lógico que a macroeconomia ela vai te influenciar, mas é muito mais como é que o setor se comporta. Se o setor ele consegue analisar e não, se eu começar a colocar o mesmo tipo de produto na mesma região, é lógico que eu vou ter uma bolha. Isso, e aí entra, por exemplo, a gente tá falando que é avaliar estoque, avaliar não sei o quê. Por que que essas empresas que estavam lá no São José não avaliaram isso? O que que levou elas a construir aqueles 800? Porque do outro lado, Aqueles- por outro lado, eu também enxergo que mesmo que eu vá para a região norte, eu não consigo pegar tão preço quanto a região do Buriti.
Entendeu? Então, é melhor eu assumir um estoque, Lá mas ter naquela e ter uma região. velocidade de vendas ok e um preço ok, do que eu ir para uma outra região que eu sei que a velocidade vai ser mais baixa, o preço vai ser mais baixo, Uhum, né? Então, assim, e também a questão da oferta de terreno lá é maior, né? Então, uhum. acaba que é, é um risco mitigável, né? É um risco assumível, diferente da gente fazer mudar todo o sistema. E nessa gestão de risco aí, por exemplo, a Vega trabalha com a margem ali de estoque, vamos dizer assim, ou de prazo para vender um produto, por exemplo? É que daí a gente tem Qual que duas é geralmente essa vertentes. média aí? É, a gente tem um incorporador que morre, fica super feliz que vende 100% no lançamento. Eu choro. Se eu vendi 100%, eu choro. Porque Você quer que vende uma parte, uma dá uma velocidade. segurada É, porque quando você para vai olhar valorizar. o preço de metro quadrado em Goiânia, você vai ver que ele sobe acima da inflação. Sim. Então, se eu vendo tudo aqui e meu custo vai ser corrigido pela inflação ou pelo INCC durante a obra, eu estou perdendo dinheiro na mesa. Uhum. Né? Então, acho que principalmente a gente que trabalha com mais de uma tipologia, eu tenho apartamentos de 2 e 3 quartos, nascente e poente, altura. É sempre uma discussão quando a gente vai precificar uma torre, né? Porque o apartamento do primeiro poente, ele não pode ser o mesmo O preço do preço. último nascente. Sim. Então, a hora que você distribui todo o VGV e solta isso no mercado, o dia depois do lançamento, ele diz muito sobre o seu trabalho. Se você tem uma tabela de vendas que ela foi vendida, né? Ela tá ali verde e vermelha, bem equilibrado, Equilibrado. você fala assim, Rapaz, o negócio. acertei, acertei. Né? Às vezes você fala assim, nossa, eu podia ter feito tal coisa que melhorava, né? Então, o primeiro ponto que a gente faz é isso. A largada é muito importante, mas a Uhum. constância na incorporação. Esse produto que tá para sair o Abits aí, a gente lá no Serrinha, a gente fez vistoria, já tá entregando esse mês. O que que aconteceu nesse produto? A gente lançou, se não me engano, em novembro de 2018, o preço médio, acho que era 250, 270 mil. É lógico que a gente teve pós-pandemia, uma puta de uma alta, mas meu preço médio hoje é 450. Pensa se eu tivesse vendido tudo lá. E o custo foi praticamente O custo acaba que quando entrou na pandemia, quando a gente o paralisou a INCC foi obra lá em alta, cima, né? mas eu já tinha comprado esquadria, já tinha comprado elevador, já tinha praticamente que terminado a estrutura, Então já né? Então teve. acaba que a gente fez uma gestão muito boa desse empreendimento. Foi E aí pra gente aqueles um quinze case por de cento sucesso. acaba aumentando, os 15% de Lógico que lucro. não, é. Não aumenta? Mas como? Esse trabalho é pra você não ficar, porque são N fatores, porque daí você Esses quinze entra. por cento já é considerando já que, tipo assim, que vai. O que que acontece? Que daí eu tenho uma outra vertente, que eu tenho uma restrição de crédito do SPP muito grande. Aí o trem Então, acaba que o não custo dá liquidez. financeiro para repassar, acaba que eu repasso, demoro para repassar com o banco. Então, assim, cara, não incorporar não é fácil. Eu Não é imagino. fácil. Não, mas claro que não. Se obra em si é complexa. Um professor meu até falava isso, que é a questão. Quando a gente fala em indústrias, fora a indústria da construção civil, você leva. Como é que ele falava? Não s- Você leva toda a matéria-prima para Para dentro da beneficiar, né? indústria, lá dentro. Já a construção civil é o contrário, você constrói o A negócio fora, indústria a indústria que vai até o local, né, para construir é o produto. Então isso aí já mostra a complexidade. Se uma entra dentro de uma fábrica, ela já é complexa, agora imagina você ter que carregar essa fábrica para um monte exatamente. de lugar diferente espalhado Cara, na cidade, né, vamos e dizer a assim. gente ainda é muito arcaico, muito por conta de falta de incentivo a trazer novas tecnologias, né? Então, a hora que a Aí gente vem também do pensa, governo que você comentou, né? é, Mas é a gente precisa desse eu tipo de falei incentivo. Eu falei pro pessoal que vem aqui que eu fico indignado do pessoal construir ainda casa com tijolo. Eu não tenho conhecimento assim, vamos dizer assim, né, experiência e tal, mas eu olho para aquilo e eu falo, cara, não é possível que a gente tá construindo casa de tijolo ainda. Eu não sei por quê, mas eu acho que pela questão de ser arcaico, de você ter que colocar um tijolinho por vez. Eu. Mas é mesmo, assim, a hora que a gente olha todas as etapas, o resíduo que a gente gera, né? Então, quando a Uhum. gente pôs o drywall lá atrás, por exemplo, foi muito nessa linha, Natural. porque daí olha o que que eu tô tirando. Eu tô tirando a alvenaria, né? A capa a alvenaria interna, eu tô tirando o acunhamento, eu tô tirando a parte
do reboco, porque eu tô trocando ele por gesso, então, que acaba sendo um pouco mais limpo, mais fácil de fazer. Porque a gente tem, a parte de abastecimento, ela é muito difícil na obra também, né? Não é Abastecimento em simples. qual sentido? Subir argamassa, né? Porque se eu tô pondo reboco na parede, eu vou ter que fazer argamassa, vou ter que subir essa massa. É isso, ainda tem essa questão. E aí o drywall, assim, para residência, ele tem um bom desempenho Pra térmico, residência. acústico e tal? Atende. Normal. Atende. Fazendo adequadamente, conforme norma, tem. E não tem problema, não. Show. E aí, agora voltando, eu não lembro onde que a gente tinha parado na história, na linha do tempo, na cronologia. Acho que a gente falou de Falou incorporação. da parte de quando eu entrei na Vega, né? Que eu cuidava ali da parte de aprovação. Depois, daí fui contratar financiamento, né? Contratar financiamento é quase como outra aprovação. Hoje mesmo no almoço, a gente tava tendo um almoço e comentei que a gente teve um projeto que já foi aprovado pela prefeitura e depois foi reprovado pela Caixa. Então, a Caixa tem os próprios parâmetros dela. Eu acho que ela é muito bacana para fazer essas análises, né? Eu acho que a Caixa é um grande balizador do mercado. Eu até comentei isso também com um colega. Colega não, é um amigo ali. Que é essa questão da Caixa. Ele, não, mas aqui a Caixa é burocrática demais. Eu falei, cara, a Caixa não é burocrática. Ela quer ter segurança. Sim. Então, tipo assim, ela te libera dinheiro a uma taxa de juros menor, mas em contrapartida ela tem que ter a segurança dela de que você vai pagar aquilo que você tá pegando. Não, e eu acho que não é nem só uma questão financeira, é uma questão de responsabilidade. Acho que a Caixa ela tem um nível de responsabilidade social muito grande enquanto banco. Acho que ela fomenta a habitação no nível que é estratosférico, assim, acho que nós Mas somos... é muito por causa do governo, né? E do Sim. SBP é do caso. Não, mas eu acho que assim, ela desempenha um papel que o Banco do Brasil, por exemplo, não desempenha. Então, não é só uma questão de governo, é uma questão de natureza do que é aquilo. Ela realmente consegue mover a parte de habitação do país. Né? Eu acho que assim, eu falo, quando um cliente passa e vê um prédio financiado pela Caixa, ele pode dormir tranquilo. Né? Ali a gente está sendo muito mais exigido do que qualquer outra instituição financeira. Mas teve uma questão de problema com Minha Casa Minha Vida, não teve? De casa que não foi entregue, não sei o que e tal. Daí é muito mais no FAR, de obra de governo e tudo mais. Quando é de incorporação, quando é incorporador que está executando, dificilmente tem, até mesmo porque a gente tem os seguros. Né? Então, a gente tem 4 tipos de seguro. Tem o seguro de término de obra. Então, se eu faltar, esse seguro é acionado. Tem o seguro, caso tenha algum colapso na obra, também cobre. Tem o seguro de garantia e tem... o seguro de garantia. Isso aí você tá falando de qual tipo de... Aí que é a pergunta que eu ia entrar agora que eu lembrei aqui, que é a questão do funding, né? Ou dos recursos. De onde vem esses recursos quando a incorporação, ela... No caso da incorporação, no caso. De onde que vem esses fundos? No caso da Caixa, por exemplo, ela tem uma linha de crédito. Tem a questão da Geric lá, que eu não sei como é que funciona direito. Como é que é essa linha? Porque você tá falando de 4 seguros, certo? Esse seguro que você está falando é quando a empresa ela consegue esse crédito junto com a Caixa. Isso, eu tenho que entregar. De que forma a empresa consegue esse crédito junto à Caixa? Qual é a linha de crédito voltada para a empresa? O primeiro ponto é que a empresa, para conseguir esse crédito na Caixa, ela tem que ter certificação ISO 9001 e PBPQH. Né? Então, se ela não for certificada, a construtora, daí não estou nem falando do incorporador. E você tem que procurar uma construtora que tenha essas certificações que você sabe que ele vai estar construindo adequadamente. Segundo ponto, o GERIC, ele é uma análise de crédito. Então, quando a gente faz o GERIC, a gente está definindo os limites e a capacidade de produção e a capacidade de endividamento daquela empresa. Mas para isso o cara precisa ter essa certificação aí? Não, para fazer o GERIC, não. Ele precisa enquanto parte técnica para contratar. Agora, enquanto financeiro, daí ele vai olhar o GERIC. Entendi. Né, que ele vai definir quais são os parâmetros através do rating. Então, na verdade, a GERIC é, na verdade, uma... análise de crédito. É análise de crédito. Mas é uma análise de crédito bem... rigorosa. Entendi. E aí, no caso desses seguros, é quando você acessa esse crédito pela GERIC? Não, então, como é que é montado o processo? A análise, né? A GERIC é análise. A análise para você ter acesso a qual crédito? Tanto pelo FGTS quanto a SBPE. Eu vou ter um crédito lá na Caixa de X milhões de reais e daí eu posso voltado optar... para pessoa jurídica. Jurídica, para pessoa jurídica. Daí eu posso optar se eu quero ou o FGTS ou a poupança, né? Ou a SBPE.
O FGTS é o quê? São produtos até 350 mil. Pensando do meu lado, né? O custo De o custo, preço de venda venda até até 350 350 mil. mil. Aí você vai pegar Daí eu pelo pego o FGTS. Aí FGTS. é a mesma coisa da simulação lá do financiamento para pessoa física, vamos É, dizer. mais ou menos Aí você vai aquilo. fazer uma simulação, vai dar uns valores lá de juros e tudo mais. E os juros é mais ou menos o mesmo ou é menor? Como é que é? Ao ano ali. É, Qual que mais é ou o menos, juros? mais ou menos o mesmo. O FGTS vai ser um pouco menor, daí vai depender do rating da empresa no Geric. Quanto Hum, maior o seu rating, menor, menor o seu juro. menor taxa de juros. Ah, entendi. Legal. E aí esse é o principal, é a principal fonte de recursos da Vega hoje ou não? É o principal parceiro para financiamento, sim, né? Hoje eu tenho E- e- 5 financiamentos com a Caixa e um com o Santander. e tem algum com recursos de terceiros ou não? A gente sempre. Porque existe a matriz de conjugação quando você vai fazer o financiamento, seja com a Caixa ou com qualquer outro banco, que é o quê? A composição de venda, obra e repasse. Então, para eu chegar até naquela fase, a gente normalmente entra com um parceiro investidor para eu chegar até o percentual que eu vou definir com o Com banco. o banco. Às vezes Ah, pode ser zero lembrei. de obra, 5, ou 10 ou 15% de obra. Entendi, porque no caso do financiamento da incorporação ali, você já tem que ter Eu já construído um percentual da Eu obra. posso talvez não ter construído, daí eu vou financiar esses clientes. A gente, semana que vem tá fechando um grupo que eu não comecei a obra. Eu tô só entregando o cliente para caixa. O Que cliente esses clientes vão comprar. já compraram de mim, vão financiar na caixa. Ah, entendi. Uai, nossa, mas aí você tá vendendo pro cliente 6 anos antes? Mas é na planta, não é 6 anos porque lá é 36 meses o prazo de entrega, né? Aham. Mas aí é que tá, Mas é bom porque o cara vai pagar barato. ele vai pagar barato e ele não tem poupança, porque o que que acontece? Pensando do lado do cliente, se eu tenho Ele um vai pagar uma parcelinha apartamento. de quanto, isso aí? Ah, daí vai depender muito, porque lá eu tenho 1, 2 quartos, mas o que que é o grande ponto, né? Nem a parcela. Se o banco hoje financia o quê? Quando você faz a simulação lá que você estava falando, a unidade custa 100 mil, Uhum, né? Ele vai financiar no máximo 80. uhum. Ele tem os 20 guardado para dar de entrada? Não tem. Não. Então ele precisa de comprar na planta, porque Uhum. dele vai parcelar esses 20 mil até a entrega das chaves. Entendeu? Ah, Por isso entendi. que compra na Mas aí planta. ele, nossa, mas aí ele consegue aprovar esse financiamento sem estar com o financiamento aprovado, porque ele vai aprovar de fato no futuro, Não, né? ele já contrata agora, ele já assina o contrato. Ah, ele Esses já clientes vão assina o assinar com o contrato. banco agora. Só que ele começa a contar só a partir da entrega ou não? Não, daí é o que a gente chama de evolução de juro de obra. Vamos, Tô falando do o cliente. cliente. Então, Ah, você vai pagar o juros de. Ele vai pagar ele só vai o juros. pagar só os juros de obra. Então, Ah, não. daí vamos arredondar para 100 mil o financiamento Uhum. dele. Se eu tenho 10% de obra, o que que a Caixa faz? A taxa de juro dele é 1% ao mês. Então, vai ser o quê? Vai ser 10% de obra vezes 100 mil vezes 1%. Ele vai entrar, então, na verdade, na construção, financiamento da construção? Não, ele vai financiar o imóvel dele. O contrato, a Caixa vai me financiar a construção. Eu sei, mas o dele ele vai estar financiando, porque É o o que tipo você tá de falando imóvel é porque na lá. planta. Eu sei, mas é porque no financiamento para pessoa física, né, você tem a opção lá, imóvel pronto ou construção. Não, mas daí Porque é o aí a crédito, construção é quando não. você está construindo. É o crédito de construção. E aí você paga o juros de obra, mas então é uma adaptação que faz, tipo, ele pega, é como se ele estivesse fazendo financiamento de imóvel pronto, só que ele começa pagando, Na ele vai começar verdade, pagando o juro de obra, ou na não? verdade, o financiamento de construção da Caixa, que é uma adaptação do financiamento na planta. Ah, É entendi. o É o contrário, contrário. é o contrário. É porque na da construção ele vai pagar o juro de obra também. E nesse Vai, caso da planta, ele financia também pagando o juro de obra exatamente. da construtora, no caso. Uhum. Só que ele paga para a Caixa. Legal, entendi. É. Então aí o investidor em si, o privado, ele vai entrar mais para bancar esse início de obra e a melhor opção e também, no caso da incorporação, vai ser financiamento por bancos, ou no caso, principalmente Sim, pela Caixa. sim. Dificilmente, Hum, dificilmente você vai ter. Lógico que você tem perfil de incorporador que vai construir agora eu me tudo. liguei. Mas é porque o que acontece? É mais barato você pagar os juros da Muito Caixa do que você mais. pagar uma percentual do lucro pro cara que vai estar botando dinheiro, Não, né? e não só isso. Quando você financia, seja com a Caixa, com o Itaú, com o Santander, você tem uma gama de opções para o cliente financiar antes. Então, você tem a Caixa que financia ali desde o começo, você tem o BRB que financia com 20, 30% de obra, você tem o Santander e o Itaú que financiam a partir de 70% de obra. Então, quando eu penso, eu chamo esse cliente com 70% de obra, eu começo a desligar, eu começo a amortizar e diminuo meu custo financeiro.
Senão eu vou ter que esperar o quê? Eu terminar a obra, tirar o habite, averbar a construção para daí desligar aquele cliente. E nisso o juro de obra tá comendo o talo. Outra pergunta. Eu vi uma questão, eu dei uma olhada ali no tema, né, pra ver se dava umas ideias. E eu vi que existem incorporações que são pensadas ou viabilizadas para vender o produto final depois de pronto. Em que caso que isso acontece e a Vega já fez algo nesse sentido? Não? A Vega não. Às vezes isso é muito voltado para perfil de investidor, lógico que normalmente são menores, ou, né, quando a gente olha para mundo, Nova York tem prédio que você vende ele para o investidor inteiro só depois de pronto, né? Miami, Orlando tem alguns cases disso. Mas Aqui no Brasil é comum isso aí? Não? talvez É porque alguma coisa eu nunca vi. comercial em São Paulo, mas muito difícil. Ah, Ou alguma coisa pensada para aluguel. Mas sempre não prédio muito alto, não muito grande. Isso que eu ia também te perguntar, você acabou de falar de aluguel, eu lembrei que eu vi uma reportagem sobre uma tendência agora de fazer incorporação voltada 100% para aluguel. Então, você vai lá, constrói, sei lá, 30, 40 unidades e aquele prédio inteiro vai ser voltado para aluguel. Você já viu isso, sabe disso aí? O que você enxerga? O que que você acontece? pensa? Você acha que é um... Por que eu preciso de fazer incorporação? Eu só preciso de fazer incorporação. Incorporação que eu falo assim, não no sentido da lei, mas eu falo de construir. Eu falo de construir, sentido... sim. Você tem alguns prédios aí, tem incorporadores pequenos que estão fazendo isso, e daí você acaba fazendo uma carteira muito mais diversificada. Mas daí a gente não está falando, às vezes, de 25 pavimentos, a gente está falando de 7, 8 pavimentos. Menores, são produtos né? menores. Sim, legal. Uhum. Então, acho que agora a gente pode mudar um pouquinho de assunto, porque já tá acabando o tempo. Falar um pouquinho de Minha Casa Minha Vida, né? Eu já percebi aqui que você gosta dessa parte social, né? Vamos dizer assim. E eu acho que como é que... Porque você começou no alto padrão, Alto né? padrão. E eu vi que seu olhinho parece que brilha pra essa parte social, né? Como é que deu essa mudança, não digo mudança de chave, mas esse estalo, assim, do seu trabalho, né, nessa questão social, assim, do trabalho da VEG e tal? Cara, eu acho Como que é foi você assim, enxerga? como... E essa impressão minha tá correta, não sei? Tá, ela tá totalmente correta. Eu falo assim, por que eu trabalho na Vega hoje, né? Primeiro, pelo propósito da Vega, acho que está intrinsecamente ligado ao social, né? A gente sabe construir alto padrão. A gente tem obra de 1,5 milhão, apartamento de 1,5 milhão em Brasília construído. Mas não é isso que faz o olho da gente brilhar no final do dia, né? Acho que a nossa função social, ela é muito E essa é uma visão da empresa da mesmo? empresa. Né? E eu falo assim, foi lá que eu aprendi Da a ter empresa que eu essa falo visão. assim, das pessoas das dentro da pessoas, empresa. da diretoria, do grupo de gerentes. Acho que é isso que me fez brilhar o olho, né? Acho que por mais que a gente trabalhe por uma empresa, pessoas trabalham para pessoas. Sim. Né? E eu acho que quando os meus 2 diretores, você vê o olho deles brilharem, né? E Também nessa questão. sim. E daí acho que é isso que vai passando a importância, né? A empresa tem uma identidade, né? E aquilo que fica pregado Não tá missão, só ali valores pregado. e tal. Exatamente. Legal. E aí você comentou comigo anteriormente sobre a questão do que está sendo disseminado, né, em relação assim agora o caso Minha Vida aumentou um pouco, foi para 350 mil, né? E aí você fez um comentário aqui sobre, na verdade, o limite do subsídio. Comenta um pouco sobre isso aí. Que a gente tem 2 faixas, né? A gente tem a faixa 2, que foi aí de 219 para 264. Que é ali onde você tem uma taxa de juro mais baixa, que você ainda pode conseguir algum subsídio, e a gente tem de 264 a 350, que ele ainda tem uma taxa de juro mais baixa que do SBPE, mas é mais alta que a faixa 2, e praticamente que zero subsídio, né? Primeiro ponto, né? A ampliação de 219 para 264, isso vai dar muito acesso à moradia. E esse valor, ele é nacional agora ou não? Não, ele tem vai por dentro cidade? do recorte, né? Daí tem cidade capital e região metropolitana, dependendo do número de habitantes. Se não me engano, ele vai de 190 a 264. Não tenho certeza, assim. As menores cidades, que acho que era 105, foi para 190. Então, a mudança foi muito benéfica. E a gente tem a faixa 3, que vai até 350, isso a nível de Brasil todo, que ela é muito para dar acesso a um público que está ali na primeira camada pós Minha Casa Minha Vida, que por conta da ausência do SBPE, da taxa de juro alta do SBPE, vai ter acesso à moradia. Né? Então, acho que as mudanças do governo foram muito boas.
né? Mas a gente também precisa de ter uma mudança de nível estadual e municipal em termos de legislação, de subsídio, porque precisa de estar tudo coordenado. É aquela questão E do você acha número. que essa, essa questão social, habitacional aqui em Goiânia, em Goiás como um todo, é uma questão sensível, vamos dizer assim? Eu acho que a resposta é óbvia, mas eu falo assim. Eu, a- Ai, ai, Por quê? é porque a gente amanhã você tá na prefeitura, né? Aham. Cara, não é. Assim, Não, não. o cara passa o asfalto sem o esgoto. Ele quer ver o negócio pronto ali, a capa. Ele não Uhum. quer ver. Entendeu? É uma questão da educação, da conscientização do que a pessoa precisa. Eu acho que, assim, voltando lá atrás, quando a gente falou da questão das diferenças, né? Da diferença de renda, da diferença política. A gente, enquanto sociedade, a gente precisa de olhar para a sociedade pro menos favorecido, Uhum. né? Esse cara, ele tá devendo no cartão de crédito. Uhum. Ele não tem economia financeira, ele não tem uma poupança para fazer uma aquisição de imóvel. Se eu Uhum. não der a condição, se o município, se o estado, se o empresário não se apoiarem, essas três parcelas e fomentarem a habitação, sabe o que acontece? Por mais, a gente passa 8 horas no trabalho, mas e o resto do dia? Como é que esse cara tá dormindo? Como é que esse cara tá guardando o alimento dele? Como é que esse cara tá tendo lazer? Quando a gente faz um prédio, a gente faz uma área comum. Olha o que a gente está propiciando de lazer para essa pessoa. Normalmente a gente está perto de equipamento urbano. Então, eu acho que ainda precisa de olhar pela população. A população sozinha não consegue enxergar isso. Quem tem que olhar? Você está falando o Estado, Estado? município e empresário. Né? A gente precisa de trabalhar junto para Para dar mais dignidade. para dar mais dignidade. Legal esse olhar seu, porque eu acho que, infelizmente, não é o olhar da maioria, né? Mas Mas é uma perspectiva que eu além fico disso, feliz em saber que tem gente que pensa assim, que eu também penso assim, né? Eu acho que tem que ter esse olhar mais de empatia pelos outros. Eu acho que falta muita empatia na nossa sociedade, e o né? que a gente, a hora que a gente De... fala isso, a pessoa fala, então tá, então vamos dar uma casa de 3 quartos para todo mundo. É isso? Não, não é Não, isso. é dar condições do cara ter acesso àquilo. E daí quando a gente fala, eu consigo aprovar em 42 metros quadrados em Goiânia e 39 metros quadrados em São Paulo. Esses 3 metros quadrados eu tô entregando 2 quartos do mesmo jeito. Uhum, Só que olha o tanto de gente com 3, vamos colocar 5 mil o preço médio de metro quadrado. Se eu abaixar 15 mil no meu ticket, quantas pessoas não conseguem comprar por conta da renda? uhum. Né? Então, o que a gente acha que é qualidade de vida pra gente, que é mínimo, existe uma norma de desempenho que estabelece o que eu tenho que ter na edificação para aquilo ser o mínimo atendido. E você acha que a legislação ela tá empacando essas normas de desempenho? É isso que acontece? Ela não está aproveitando a norma de desempenho como eu poderia aproveitar. Se eu aprovar um projeto Isso é municipal ou estadual? é municipal, né? Aham. Então, se eu pegar hoje um projeto em Goiânia e em Aparecida, são 2 projetos diferentes. Por quê? Tamanho de janela num lugar é um, no outro é outro. Tamanho do quarto é um em um lugar, outro é outro. Então, toda vez que a gente vai fazer um projeto numa cidade, eu tenho que começar do E zero. é custo demais. Isso é custo, é prazo, é tudo isso. E quem paga a conta no final do dia? É o cliente. Sim, Não tem como eu absorver esse custo. Esse custo vai ser repassado e a unidade vai subir. entendi. Então, se a gente traz a norma de desempenho para discussão no município, a gente não tem que ficar discutindo. O município não tem que ficar discutindo. O negócio já município foi não tem corpo pensado. técnico para isso. Ela já foi pensado, norma de desempenho está lá para isso. E ela é nacional. Corpo Só que as técnico prefeituras precisa. não conseguem seguir o que tá ali. É só O corpo seguir. técnico precisa de se preocupar com outras demandas da sociedade, do Entendi. município. Mas eu tenho a impressão, assim, agora também sem conhecimento de causa, vamos dizer, né? Pelo pouco contato que eu tive, que o plano de diretor de Goiânia é um plano de diretor legal, assim, eu acho. É bom ou não? Eu acho que Pelo menos, a assim, gente é o perfil da cidade que a gente tem, né? Acho que tiveram várias mudanças positivas no plano diretor, né? Mas acho que a gente, mais do que analisar se ele é bom ou ruim, a gente não faz o uso da análise do plano diretor. Porque quando a gente fala que um plano diretor ele é válido por 10 anos, mas você tem as revisões a cada 2 anos que não são feitas. Né? Acho que a gente passa muito tempo discutindo o plano diretor e pouco tempo analisando o reflexo dele. uhum. Né?
É difícil a gente falar sobre o plano diretor, assim, a questão é que é uma legislação muito extensa, né? A gente estava falando aqui, além da lei do plano diretor, a gente tem 14 leis que são acessórias a ela, E dessas, né? quantas foram aprovadas junto com o plano 6, diretor? 6. E tem mais mais quantas? 8 para aprovar ainda, né? Então, E você tá lá em cima lá. a gente está acompanhando lá, né? Tentando ver se o que que resolve, porque daqui a pouco já vira ano eleitoral e como é que a gente E vai quais são os fazer? pontos mais importantes que você acha que tem que, assim, Hoje a gente tem que passar vazio urbano e a lei de HS. O vazio urbano seria o quê? É uma Que lei de vazio é uma urbano? lei de vazio urbano, que vai estabelecer os parâmetros lá para ocupar áreas que estão desocupadas, digamos assim, né, dentro da malha urbana. E o HS, E que é a lei essas de áreas habitação. desocupadas são áreas da prefeitura? Ou Não, áreas particulares. Áreas particulares. E aí, mas qual que é a dificuldade aí nisso aí? Porque essas áreas, às vezes, não têm o gabarito necessário para poder implantar. Às vezes ela tem uma caixa de rua de 12, e daí eu vou poder colocar uma fração de 90. Se a gente for fazer a análise do que eu posso colocar e aqui preço que eu vou vender, ela não vai passar na viabilidade. Ah, então Né? esses Então, vazios urbanos seriam essas são áreas que vão ficar desocupadas se essa lei não andar. Então, essa lei de vazios urbanos seria seria uma lei complementar ali para plano as diretor. exceções, vamos dizer assim? Não são exceções, porque como São o plano. terrenos que não se encaixam perfeitamente no plano diretor principal ali? Não, são para tratar assuntos específicos. Quando a gente faz o plano diretor, a gente olha a cidade como um todo e faz as manchas da cidade de adensamento básico e tudo mais. Então, quando a gente pega e faz código de edificações, código de postura, são para tratar assuntos específicos daquele ponto, né? Então, é normal você ter essas legislações depois do plano diretor. Ele é para tratar. Se a gente fosse tratar tudo no plano diretor, ia ficar muito extenso. Não, entendi. Eu não entendi. Foi a questão do vazio urbano. Não tô conseguindo. O vazio urbano é assim, ó, o que que acontece? Você tem. É difícil a gente pegar assim um terreno, porque às vezes. Às vezes você Porque eu não tem. tô entendendo a dificuldade da. O que que diferencia o vazio urbano do que tá construído do lado dele, por exemplo? Que ele tá vazio. Então, mas ele tá vazio. Por que que não constrói a mesma coisa que tá do lado dele Porque às lá? vezes a lei mudou. Ah, Entendeu? e aí não Daí às encaixa. vezes não encaixa ali. Então são terrenos Não é que porque não, que exceção. não, Não é porque exceção. Às vezes o terreno há 30 anos atrás tinha gabarito, hoje hoje não não tem. tem. É uma opção. Ou então aquilo lá não estava ainda na zona urbana e agora está na zona urbana. Então Ah, ele não é para tratar entendi. exceção, ele é para tratar sobre vazio urbano. Entendi. Não é exceção do vazio urbano, é para regulamentar Entendi. o vazio urbano mesmo. Entendi. Entendeu? E a outra, qual foi a Lei outra de lei? HIS, habitação de interesse social. E essa Né? vai dizer sobre o quê? Essa a gente vai falar sobre a habitação de interesse social como a cidade um todo, né? Então a Ah, é gente que você está aí nos comentou. adensamentos e daí a gente trouxe, a gente estudou muito a lei de São Paulo para trazer uma proposta para Goiânia dentro do que a gente entende, né? São Paulo desde 96 tem uma lei de habitação de interesse social, então ela foi muito pautada na evolução da legislação de São Paulo para trazer isso para Goiânia. Entendi. E deixa eu ver o que mais, que a gente pode. Tem 10 minutos aqui pra gente abordar alguma coisa. Deixa eu ver. Tem alguma coisa que você queria comentar sobre, sei lá, Minha Casa Minha Vida? Acho que as diferenças, eu acho que foi uma pergunta que eu queria ter feito, Leon. Quais foram as principais diferenças, assim, que você. Na verdade, você falou que dá pra fazer dos dois temas, né? Quais as principais melhorias, né, que teve, tanto no Minha Casa Minha Vida. Acho que já abordou um pouco que é essa questão de ter aumentado ali a faixa 2, Aumentado, juros, aumentou subsídio. também o limite máximo, e se tiver mais alguma você comentar, se não tiver, a gente comentar quais foram as melhorias no plano diretor que você enxerga, que você enxergou assim. Minha Casa Minha Vida foi a Foi aqueles que a gente. ampliação, a questão da definição lá das faixas, né, de renda e a questão dos juros. Em relação ao plano diretor, acho que ele trouxe um pouco mais de clareza em relação ele diminuiu um pouco o impacto do adensamento, né? Então,
Goiânia era mais ou menos como você não tem limite de adensamento, já que você pode verticalizar aproveitando os afastamentos, né? Então você tinha uma cidade mais vertical. A gente vai ver com o decorrer do tempo uma cidade menos vertical e mais horizontal. Na hora que a gente olha, a gente fala assim: ah, não, mas é tão bonito o prédio alto. Tá, mas e a rua que fica adensamento, é isso que eu fico ocupada? pensando, cara. Então, isso vai ser bom para Goiânia Então, ao o longo plano do tempo. diretor novo, ele vai dar uma... Ele limitou em 6 vezes o aproveitamento, né, do terreno. Então, E isso... antes não tinha limitação? Com a outorga, você podia ir subindo o véu de noiva e fazendo os afastamentos. Então... Só podia subir uma... você podia ir de acordo com o pagando. afastamento, quanto maior o afastamento, mais você podia subir. Não, é assim, você vai... igual o Orion né? O Orion sobe, depois ele recua. Então, o céu é o limite, porque daí eu vou pagar a outorga... Eu posso pagar, se eu tenho dinheiro, vou pagar e vou construir quanto eu quiser. Só que daí eu tenho que ir afinando o prédio. Entendi. Você vai aumentando o afastamento só nas partes mais altas. Exatamente. Entendi. Que nem o Burj Khalifa lá. Exatamente. Entendi. E aí agora eles colocaram uma limitação de até 6 vezes no máximo. Isso, de aproveitamento. Isso que eu fico pensando, porque, tipo, cara, Goiânia não cabe mais carro e só constrói prédio. Eu fico pensando, gente, aí eles ficam criando essas ruas de mão única, aí daqui a pouco você vai ter que dar uma volta lá. Daí, por exemplo, o plano diretor também serve para isso. A gente, Sim. dentro do plano diretor, a gente tem as vias, né? E daí lá tem a previsão das ampliações. Acho que a gente tem que pensar também no sistema de transporte urbano. Sim. Né? Não, se tá ruim eu tô falando do ponto de vista de quem anda de carro, agora você imagina quem anda de ônibus. Não, mas é por isso mesmo, porque uma sociedade que funciona é onde o pobre anda de carro e o rico anda de transporte público, né? A gente brinca lá na empresa, porque a gente tinha um stand ali tem um stand ali na T4 e eu moro na T30, né? E um dia eu peguei o ônibus e eu falei, cara, eu ando de ônibus em Nova York, Paris, um monte de lugar, por que eu não ando em Goiânia? O povo morre de rir eu andando de ônibus. Mas você vai de ônibus? Eu andei algumas vezes só. Eu descobri que passa de cartão, assim, ó, que você passa o cartão por aproximação e passa... Porque era 4 horas da tarde, era ali no Bueno, né? Mas o que acontece? A gente não tem uma malha urbana de transporte público. Primeira coisa, metrô é solução? Não, não é solução. Uma composição de soluções, seja o VLT, seja o metrô, seja o trem. Então, a gente precisa de pensar na sociedade... E os principais ali, né? Exatamente. Eu acho que essa questão de terminais em Goiânia, desse interligamento dessa malha, ela é muito bacana, inclusive com a região metropolitana. Né? Quando a gente pensa no Transurb que liga Bonfinópolis à Trindade, cara, é muito bacana isso, né? Corta a cidade, mas a gente precisa de investir mais em transporte público para que a gente consiga viver com a fração ideal que a gente tem e ocupe. A grande questão é que a gente precisa de trazer as pessoas mais pobres, de renda mais baixa para o centro, né? A gente precisa de ocupar mais os espaços vazios que a gente tem mais perto, porque à medida que eu vou afastando a cidade, eu vou ter que levar asfalto, vou ter que levar transporte, vou ter que levar escola, vou ter que levar hospital, vou ter que levar creche. Então, e como é que você traz esse pessoal da periferia? Com a lei de HIS. Entendeu? Com a lei de HIS, eu posso... eu passo a não precisar mais de terrenos de 12 mil metros quadrados, e sim de 6. 6 eu tô achando mais perto, entendeu? Então, assim, Então, essa lei de interesse social, ela vai definir o código de obra para habitações de padrão mais baixo, vamos dizer assim, de padrão popular, não é o código de obra, mas assim, as regras, mas ela dá uma... Isso. Os parâmetros para quando você for usar... Ela facilita um pouco mais a viabilização quando o propósito é... Habitação de interesse social. Que é o quê? Que usa recurso do FGTS. Caraca, que legal, velho. É muito bacana. Então, dessa forma, você consegue trazer o pessoal... E é um monte de custo, transporte também, até a questão do transporte também vai facilitar, né? E aí... E essa verticalização agora, ela vai... O pessoal comentou sobre... que vai migrar agora pro ali o Pedro Luvic, eu acho. Vai tender a migrar para ali agora? Você acha que... Sim, ali acabou ganhando potencial de verticalização, Bueno desacelerou, então Jardim América também é uma região que deve dar uma desenvolvida. Né? Então a gente tem essa... Pelo plano diretor você consegue enxergar mais ou menos para onde que a cidade vai crescer. O mercado vai crescer. E aí precisa aprovar essa HIS aí, que é para essa HIS. trazer o povo mais para perto. Exatamente, exatamente.
Show. Então, acho Certinho. que é isso. Muito legal. O Obrigada. papo, você tem muito conhecimento, muito massa o Obrigada. papo aqui. E é isso, galera. Agradeço aí a presença de todos. Ah, não, última forma. Ah. Tem mais 5 minutos, dá pra gente ver as perguntas. Ver se você Ah. consegue. Eu quase esquecendo. Não tem? Ah, não tem perguntas? Estamos sem. Então, Olha, estamos sem só perguntas. palminhas. Palminhas. Tem que incentivar o pessoal a fazer mais perguntas. Eu deveria ter feito isso. Mas beleza, então, galera. Obrigado a todos vocês que estão online, aos que entraram e não ficaram conosco até o final. E agradeço, né, a presença da Carol, por ter aceitado o convite, por ter trazido aí tanto conhecimento pra gente, por ter tido um Obrigada. papo tão legal. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Então, aí à disposição. Precisando. Show de bola. Então, é isso aí, galera. Valeu. Até terça-feira que vem, às 8 horas, Construtalk Podcast.